Imagine um tempo em que a cura era um misto de fé, superstição e tradição, onde o conhecimento do corpo humano vinha de textos antigos e a cirurgia era um espetáculo de dor. Este é o cenário da medicina antes do Renascimento. Mas algo estava prestes a mudar. Dos campos de batalha aos laboratórios obscuros, um grupo de pensadores audaciosos desafiaria milênios de dogma, usando o bisturi e a observação para desvendar os segredos do corpo humano. No Brasil colonial, os primeiros contatos com práticas médicas se deram com os indígenas, que tinham muito conhecimento sobre plantas medicinais e aplicavam esses conhecimentos em rituais de cura. Os médicos, entre 1500 e 1530, não haviam instituições oficiais de medicina, instituições oficiais de saúde, porque os médicos europeus começaram a chegar aqui no Brasil só a partir da década de 1530, principalmente lá em Salvador. E o ensino médico formal só surgiu em 1808, com os primeiros cursos oficiais de medicina no Brasil, dando início, então, à formação estruturada de médicos e cirurgiões. André Vesalius é considerado o pai da anatomia moderna porque ele fez a continuação e a correção de algumas obras de Galeno. Diferente de Galeno, André Vesalius fez a dissecação nos cadáveres humanos, podendo assim corrigir e dar mais precisão na anatomia moderna. As principais contribuições de Vesalius foram a dissecação de ossos e estruturas anatômicas, correção dos erros e a possibilidade de um estudo mais detalhado sobre o corpo humano. As contribuições de Vesalius perpetuam até os dias de hoje, principalmente nos exames de imagem, como o raio-x, mas também no estudo de cortes, como os cortes transversais. E isso possibilita o estudo mais detalhado da função e estrutura do corpo humano. William Harvey, entre 1578 a 1657, revolucionou a fisiologia ao demonstrar que o coração movia sangue por um sistema fechado de artérias e veias, contrariando as teorias de Galeno. As contribuições associadas são a compreensão da circulação sanguínea completa e a base para o desenvolvimento da fisiologia moderna. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a cirurgia no século XVI e XVII. Um dos nomes mais importantes foi Ambrósio Parreto. Ele foi um médico revolucionário na área da medicina, principalmente no contexto de guerras. Ele reintroduziu o ligamento de vasos para estancar sangramentos, substituiu óleos ferventes por bálsamos mais suaves para cauterizar feridas e também criou várias técnicas de amputação. Hieronymus Fabricius foi outro nome muito importante para essa época. Ele revolucionou a área de técnicas cirúrgicas avançadas e também teve muitos estudos sobre anatomia. Algumas das características da cirurgia dessa época eram que havia muitas trepanações e cirurgias de emergência, que eram muito comuns na época, apesar de serem extremamente dolorosas pela falta de anestesia, que foi criada só séculos depois. Mas calma, soldado. Vem cá. Ai, meu braço! Não! Eu vou perder meu braço! Calma, soldado. Eu vou morrer! Eu tomei um tiro! Paracelsus desafiou a teoria do clássico dos quatro humores. Ele acreditava que as doenças eram resultado de fatores externos e assim ele introduziu o uso de minerais e compostos orgânicos em doses controladas. Ele foi o responsável pela criação da máxima "a dose faz o veneno". Foi considerado o pai da iatroquímica e da farmacologia moderna. Ela estuda como moléculas reagem no corpo humano, especialmente proteínas, enzimas e receptores celulares. Nesse período, começaram a surgir as primeiras preocupações e a análise sobre a importância da higiene pública e pessoal na saúde da população. Então, foi nesse período que os estados começaram a criar as primeiras leis sobre o saneamento básico, o descarte de resíduos,
o esgoto, tratamento de esgoto, começou também o estímulo e a educação da população sobre a importância de lavar as mãos, de tomar banho regularmente. Os fatores assim, que impulsionaram essa preocupação, essa nova análise sobre a higiene pública e o seu impacto na saúde da população foi porque as cidades europeias estavam em crescimento, estava acontecendo uma urbanização precoce. Então as cidades estavam superlotando, as condições de moradia eram precárias e assim havia muito descarte de esgoto nas ruas das cidades e assim proliferavam mais infecções, mais doenças. Então, neste cenário de urbanização acelerada, sem planejamento, os estados começaram a perceber a importância e o impacto da higiene e a falta dela na saúde pública. Então, começaram esses estímulos sobre a higiene pessoal, sobre a higiene pública. Os estados criaram as primeiras leis sobre os descartes de resíduos, sobre o tratamento de esgoto e começaram a preocupar sobre as condições das habitações e sobre a manutenção de manter as ruas limpas. Então, os fatores que impulsionaram essa atenção dos estados em relação à saúde influenciada pela higiene foram, por exemplo, a disseminação da peste negra, que alastrou ali a população europeia. Então, ela evidenciou a importância da higiene pública na saúde da população, da comunidade como um todo. Foi também, não pode se deixar de citar, o processo de urbanização, que mostrava a importância de ter um planejamento ali sanitário para controlar a disseminação de doenças e também a qualidade de vida da população. E também, lógico, nesse período foram os avanços científicos da Era do Renascimento, que mostraram e aprofundaram os estudos sobre a saúde humana, sobre o que impacta e influencia a saúde do ser humano. Então, esse foi o contexto que consolidou as bases das primeiras políticas públicas sobre a higiene e o controle da disseminação de doenças infecciosas. Você sabia que a microbiologia ocorreu há mais de 300 anos? Nos séculos 16 e 17, cientistas curiosos começaram a observar o mundo invisível, o que mudou completamente a história da medicina. Além disso, o contexto histórico da época, a gente analisa que muitas pessoas acreditavam que as doenças eram por conta de castigos divinos ou devido a maus odores. E também as pessoas não tinham conhecimento sobre os micro-organismos, o que dificultava o tratamento dessas doenças. Além disso, o cientista holandês Anthony van Leeuwenhoek, ele descobriu os micro-organismos através de microscópio feito por ele mesmo. Ele observou os protozoários, ele observou as bactérias, as leveduras, abrindo assim um caminho para a microbiologia. Outro cientista crucial foi o Robert Hooke. Ele publicou uma micrografia sobre células de cortiço, sendo assim, abrindo um conhecimento para a teoria celular. Então lembre-se, da próxima vez que você ouvir falar sobre microscópio, ele não é apenas um instrumento, mas sim um símbolo de ver o mundo de outra forma. Os séculos 16 e 17 foram um período de transição para a medicina. A observação direta e os experimentos começaram a surgir e começaram a moldar a medicina moderna, que é a que nós conhecemos hoje. E muitos avanços em anatomia, em microbiologia, em cirurgia, tudo isso moldou a medicina moderna. E a preocupação com a higiene e a saúde também foi crescendo. A saúde pública também iniciou as bases da medicina preventiva. E descobertas científicas e práticas populares começaram a coexistir, o que refletiu a complexidade do conhecimento médico da época.